Olá, meu amigo, minha amiga, novamente aqui falando sobre políticas públicas ambientais, a nossa terceira e última parte desse tópico. Espero que você esteja gostando até aqui, né? Se está gostando, não deixe lá de deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal, porque eu sempre estou postando coisas novas aí sobre o mundo da administração e outras disciplinas mais que tá vindo aí, mas fique à vontade para ver e rever quantas vezes quiser. Bom, começar a falar hoje sobre a política pública ambiental brasileira. Então, somente quando o Brasil começa a dar passos firmes em direção à industrialização, inicia-se o esboço de uma política ambiental, tomando como critério a eficácia da ação pública e não apenas geração de leis. Vocês não vão se lembrar, mas na década de 80 existia uma cidade no Brasil chamada Cubatão. Era uma das cidades, não sei se do mundo, mas do Brasil ela era a mais poluída que existia. Então, assim, teve que ter políticas públicas lá para reduzir a emissão de poluentes. Assim, as indústrias eram de dia, ficava sempre meio que escuro de tanta poluição que tinha no ar. Você vê, coisas que hoje em dia seria difícil demais a gente ver em qualquer lugar. Bom, mas as políticas públicas ambiental brasileira, então, ela atravessou fases, né? Inicia lá, na hora que a gente começa a ver, ela dá passo firme quando a gente começa a se industrializar. Começo esse que está até hoje, tá? A gente está se industrializando ainda, não somos um país industrializado não, longe disso o Brasil, tá? Então, a primeira fase, buscar alcançar efeitos sobre recursos naturais por meio de gestões setoriais, águas, florestas, mineração, para as quais foram criados órgãos específicos, como o Departamento Nacional de Recursos Minerais, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, entre outros. Então, efeitos sobre recursos naturais por meio de gestões setoriais. Para cada setor, na primeira fase, se criou aí uma forma de gerir, de alcançar os efeitos. Na segunda fase, teve início com a Conferência das Nações Unidas realizada em Estocolmo em 72, quando as preocupações ambientais se tornaram mais intensas. Então você vê que esse negócio de meio ambiente não é de hoje, tá? Embora hoje, não gosto de usar essa palavra, mas está meio na moda, mas isso vem de longa data. Tornaram mais intensas, apesar de nessa ocasião o governo militar brasileiro não ter reconhecido a gravidade dos problemas ambientais e ter defendido uma concepção de desenvolvimento econômico sem preocupações com o meio ambiente e a distribuição de renda. Lembrando que quando você distribui a renda, você melhora o saneamento básico, você melhora a condição alimentar das pessoas e tudo mais, melhora a educação, e aí você pode melhorar, né, de tabela aí também a parte de não degradação do meio ambiente. Mas nessa segunda fase o governo militar realmente não deu muita bola e deixou rolar. Então, tem essas duas fases aí que aconteceram e depois as coisas mais para frente aí, né, que a gente conhece. E aí então a gente entra justamente na política nacional do meio ambiente hoje, né? Então, ó, a Lei 6.938 de 31 de agosto de 81 estabeleceu a política nacional do meio ambiente. Lembrando que ainda era governo militar, tá? No Brasil. Marca o início da terceira fase. Ela representa uma mudança importante no tratamento das questões ambientais, na medida que procura integrar as ações governamentais dentro de uma abordagem sistêmica e institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Bom, o que tinha então dentro do SISNAMA aí, professor? O que esse bicho traz aí de bom pra gente? Bom, SISNAMA, os componentes dele tinham o órgão superior, ou seja, o Conselho de Governo, que auxilia o presidente da República na formulação de políticas públicas. Mas também tinha um órgão consultivo e deliberativo, que era o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, presidido pelo ministro do Meio Ambiente. Este órgão analisa, delibera e propõe diretrizes e normas sobre políticas ambientais. Depois teve órgão central, que era o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Órgão responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e controle da política do meio ambiente.
né? Hoje está tudo muito dentro do Ministério do Meio Ambiente. Depois a gente tem os órgãos executores, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o nosso IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que também está aí até hoje. Quando você vê ICMBio, né, que as pessoas chamam aí. Autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente que executam e fiscalizam a política ambiental no âmbito federal, né? Aí quando a gente vai falar de órgão estadual e municipal, cada um tem o seu. Tem também órgãos sensoriais, órgãos ou entidades estaduais, então você vê, o IBAMA está no federal, sensoriais, órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividade capaz de provocar degradação ambiental. E por último aí a gente teve os órgãos locais, órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. E agora a gente vai entrar numa pauta aí, né, que muitos aí eu espero de coração que algum dia na sua vida você tenha curiosidade de abrir lá para dar uma olhada na Constituição, né? Pede lá para aquele vereador, deputado que você votou, fala, me dá a Constituição aí, esses caras que você viram. Mas ela também tem na internet, de graça, você pode baixar a Constituição. Porque agora a gente começa a falar da Constituição Federal de 1988. Professor, virou direito constitucional essa aula? Não, mas existem alguns direitos ambientais dentro do direito constitucional. E aí a gente tem que dar uma sapeada lá também, porque é importante a gente conhecer. Então, ó, a Constituição Federal de 1988 representou um avanço considerável em matéria ambiental. Ela estabeleceu a defesa do meio ambiente como um dos princípios a serem observados para as atividades econômicas em geral, e incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, você vê, depois de 72, 16 anos depois, a gente inclui a questão ambiental na nossa Constituição Federal. Bom, Constituição Federal, no capítulo 6, ela fala do meio ambiente. Então, entrem lá, dá uma sapeada, mas eu vou tratar aqui também. Nós vamos conversar, né? Faz parte. Então, ó, o artigo 225 da Constituição Federal diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Então, a gente está protestando aí esse monte de queimada aí, o Brasil está pegando fogo. Não pode, é um dever de todos cuidar do meio ambiente. O dever e direito de ter o meio ambiente. Então, ó, a gente tem aí, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se ao poder público. Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Professor, manejo, trocar de lugar, geralmente, igual quando você vai construir uma hidrelétrica, alaga uma grande parte aí, todo mundo vai lá recolher animais, a flora, o que for possível para colocar em outro lugar. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. É o que eu estava falando da Amazônia. A Amazônia, o que pode ter lá de diversidade, né, genética para a gente estudar, que talvez seja a cura de algumas doenças? Se a gente simplesmente tacar fogo, a gente vai queimar tudo e acabou. Então vale a pena preservar para pesquisar, para ver se descobre alguma coisa lá dentro. 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. Então ele está dizendo que todas as regiões você tem que ter uma reserva, né, as reservas ambientais.
Aqui no Espírito Santo a gente tem aí algumas reservas, né? Tem a Reserva Natural Vale, a Reserva Ambiental de Soretama, né? Então a gente tem um pouco disso aí. 4. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, ou seja, é construir uma empresa, um condomínio. Hoje em dia, a maioria dos um novo bairro, você tem que ter um estudo de impacto ambiental. O que pode acontecer ali com o meio ambiente. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, aquilo que eu falei, desde o infantil, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, além de ensinar, a gente tem que dizer para todo mundo, olha, tem que preservar. 8. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então aí entre os animais não pode sofrer crueldade, também você não pode sair caçando baleia de qualquer jeito que elas vão desaparecer. Bom, parágrafo 2. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então é obrigação, se você degradou, você recompor. Não quer dizer que você tem que recompor só daquele jeito. Muitas vezes você tem acordos voluntários e olha, eu degradei um, eu vou recuperar 2. Né? Ah, se recuperasse um estava bacana, tá, não quero recuperar 2. Ficar bem na fita com a sociedade, para a sociedade ver que eu estou preocupado com isso e comprar mais alguns produtos. É óbvio. Parágrafo 3º. As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão às infrações pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente pode dar cana, tá? Cuidado! A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônios nacional. E a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Uma coisa que me traz quando eu vejo esse parágrafo 4 é que praias Brasil afora tem muitos quiosques, e alguns quiosques bem em cima da areia, e muitas vezes matando a vegetação que ali existia para construir o quiosque. E agora o governo federal está numa de eliminar esses quiosques da praia, ou os que puderem atender a legislação, tudo bonitinho lá sobre esse patrimônio nacional. Então não pode sair consumindo na praia de qualquer jeito. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Então, ó, aquilo que eu falei que eu vou preservar está indisponível, tá? Aquilo lá tem que ser preservação, tem que ficar do jeito que está. 6. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então a gente vê que as nossas usinas nucleares aqui estão todas em Angra dos Reis, um pouco mais afastado e tudo. Lógico que condenam também a instalação da usina lá, porque ninguém quer ter uma bomba nuclear do lado, mas, enfim, a lei disse que tinha que ser lá. E aí eu vou tratar então agora sobre instrumentos de políticas públicas. A Lei número 6.938 de 1981 estabelece os instrumentos da política pública nacional e do meio ambiente. Então o artigo 9 são instrumentos da política nacional do meio ambiente. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras,
Os incentivos à produção e instalações de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Então, tudo que é incentivo. Então, assim, é legal falar que a gente não viu ainda uma contrapartida de que forma. A gente tem para mais, né? Veículos que poluem mais cobram imposto maior. Mas veículos elétricos no Brasil ainda é muito caro. Deveria ter alguns, já devia pensar nesse quinto parágrafo da Lei 6.938, de dar incentivo para quem tivesse carro elétrico para poluir menos, né? Mas aí tem a parte econômica, que a Petrobras é estatal e ela vai arrecadar menos, então já viu. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, como eu falei lá de Soretama e a Reserva Natural Vale. Sétimo, o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, as penalidades disciplinares ou compensatórias ou não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, nosso IBAMA. 11. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando inexistentes. A gente produz aí, né, as informações, mas quando não tá, a informação não é legal, tem muito governo que manda embora que não deu aquela informação tão boa, por pior que seja a coisa. 12. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais. E 13, para acabar, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Bom, ainda sobre instrumentos de política pública, temos uns exemplos de tributos ambientais. Tributos, embora não esteja lá específico lá na Constituição, tem que pagar e tal, mas eles existem, tá? Então, exemplo, cobrança pelo lançamento de despejo industrial baseado nas características dos poluentes em diversos estados e municípios. Exclusão da cobrança de imposto territorial das áreas de mata nativas, retirando-lhes o caráter de propriedade rural improdutiva. Se eu tenho lá um terreno, não, é área rural improdutiva, eu posso dar isso para o MST. Não, mas se você tem lá uma área preservada, não, aí a gente tira o caráter. Taxa de controle e fiscalização ambiental, cobrada pelo exercício do poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e fiscalização das atividades potenciais poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. E, para fechar, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, conforme estabelece a Lei 9.433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Meu querido, minha querida, foi então aí que a gente encerra o tópico sobre políticas públicas ambientais. Espero de coração que você tenha gostado. Às vezes falar de meio ambiente, tem muita gente que fala, que troço chato, mas é importante para a gente saber. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sino lá, que sempre que tiver novidade você será o primeiro a ser informado. Gente, fica aqui o meu abraço, não deixe de estar acompanhando, entraremos com mais tópicos aí sobre gestão de meio ambiente. Um tchau, tchau, meu muito obrigado e até logo!